Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Graças a Deus, meus irmãos. Eu saúdo a todos os irmãos e os nossos amados que estão nos assistindo neste momento com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valdir, que estamos aqui na sede da nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de Chapadão do Sul, sob a direção do nosso pastor, presidente Daniel da Silva Rovani. Estamos aqui, meus queridos, para mais uma vez trazer uma palavra de fé e de esperança. Porque o apóstolo Paulo disse que tudo que foi escrito nas Escrituras, a nosso respeito foi escrito, para que pela Escritura tenhamos esperança. Então nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, estar fortalecendo o nosso coração na fé, para que nós possamos passar por esses dias tão difíceis, onde enfrentamos aí dificuldades. Mas graças a Deus, que o nosso Deus, Ele é aquele que provê e prepara todas as coisas, e deu, meus amados irmãos, este veículo de comunicação para que mesmo em nossas casas nós possamos estar ouvindo a palavra de Deus, alimentando a nossa alma e assim mantendo a nossa comunhão e, como disse o escritor aos Hebreus, não deixando de congregar. Queridos, vamos à palavra do Senhor. Hoje, a mensagem que Deus colocou no meu coração para que nós meditássemos é no livro de Romanos. Vamos à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 28. Nós vamos estar aí meditando nesta passagem da palavra de Deus. Eu entendo que esta passagem é bem apropriada à situação da qual nós estamos vivendo. Porque, amados, a palavra do Senhor, ela tem uma mensagem para cada momento, ela tem uma mensagem para cada situação. E para essa situação, esta mensagem ela vem atender o anseio dos nossos corações com a verdade de Deus. Amados, está escrito aqui no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, essa mensagem é oportunista para este momento, porque os amados irmãos observam que o que Paulo dá o resumo, como todas as coisas, logo adiante, no versículo 31, é uma lista de dificuldade que os cristãos passam durante a sua peregrinação aqui na terra. É interessante notarmos que Paulo começa dizendo: E sabemos que todas as coisas contribuem. Veja, amados, como eu costumo falar, o saber, ele faz toda a diferença. Porque eu trago exemplo para cada um de nós que estamos aqui assistindo a esta mensagem neste momento, você em sua casa aí, ouvindo. Nós temos um determinado tipo de posição diante de algumas coisas. Todavia, quando nós somos informados sobre aquela questão e nós compreendemos que aquele ponto de vista ou aquela maneira que nós agimos
não estava muito de acordo com a realidade, então nós mudamos os nossos procedimentos, a nossa maneira de pensar, a maneira de agir. Então Paulo diz aqui, sabemos. É importante, meus amados, nós saber. Mas ele diz, sabemos o quê? Sabemos que todas as coisas. Isso é uma revelação extraordinária. Paulo diz, sabemos que todas as coisas. Ele aqui está englobando tudo. E como eu acabei de falar aos irmãos, mais na frente, no versículo 35 ele diz, quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então Paulo coloca todas as coisas, meus amados, tudo. Ele não deixou de fora absolutamente nada. Ele também, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus. Então, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas que nós enfrentamos, é importante nós sabermos que há um Deus que tem o controle de todas as coisas e que está conduzindo todas as situações para contribuir, olha só, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Veja, não é para o mal. O texto bíblico diz que todas as coisas contribuem para o bem. Deus, falando a respeito dos filhos de Israel, ele diz, eis que os meus pensamentos a respeito de vós são pensamentos de paz, pensamentos de bênção, e não de mal. Todavia, querido, é importante nós analisarmos o texto, que ele fala, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, é preciso nós colocarmos no nosso coração essa verdade. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que o texto quer dizer para nós nessa tarde? O texto quer falar para nós, para medir, para nós analisarmos a nossa vida, o nosso coração e o nosso proceder, para sabermos qual o tamanho do nosso amor por Deus, qual o nosso engajamento por Deus, até que ponto nós amamos a Deus, nós consideramos aquilo que Deus fala, aquilo que Deus quer a nosso respeito. Qual o propósito, qual o pensamento que Deus pensa a respeito de nós. Então veja, não é para todos, é para aqueles que amam a Deus. Querido, nós vivemos em tempos difíceis. E o Senhor Jesus falou no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O Senhor Jesus também falou no livro de Apocalipse, que nós devemos sempre voltarmos ao primeiro amor, às primeiras obras. O Senhor quer reavivar em nosso coração o amor por Ele, o nosso desejo por Deus, o nosso cuidado por Deus. Então é necessário que façamos, queridos, uma análise da nossa vida, como está o nosso amor pelo Criador, porque as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esses que amam a Deus também estão debaixo daquela bênção, neste mesmo capítulo, no versículo 1, como diz a Bíblia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, amados, nós amamos a Deus, as nossas atitudes demonstram isso. Então, esse tempo que nós estamos vivendo com essa dificuldade desse vírus aí assolando, é o momento de nós fazermos uma reflexão e analisarmos a nossa vida, como ela está. Às vezes parece uma contradição, as dificuldades que assolam diante dessa verdade. É que Deus, querido, Ele não vê como nós vemos. O plano de Deus, como diz em Isaías,
ele é bem mais alto do que os nossos planos. Os pensamentos de Deus, eles são maiores. Amados, diante disso eu me lembro de José. Lá no livro do Gênesis, no começo da história da igreja na nação de Israel, aquele moço, filho de José, um dos filhos mais novo de José, que Deus lhe concedeu os sonhos, e ele ficou bem animado com todos aqueles sonhos. E veja, amados, mas diz a Bíblia que ele trazia má notícia dos seus irmãos para seu pai Jacó. E ele era amado. E assim José ganhou aquela túnica de várias cores e despertou a inveja que estava no coração dos seus irmãos. E nós vemos o que aconteceu com aquele moço, quando ele vai à procura dos seus irmãos. Os seus irmãos o pegam e jogam dentro do poço. Vejamos bem, meus queridos, que situação difícil, que situação calamitosa. Já pensou aquele moço dentro daquele poço, sem pai, sem mãe, os seus irmãos que estavam junto com eles ali também agora o abandonam. Ele poderia pensar: onde está Deus? O Senhor me abandonou. Querido, mas mesmo nessa situação difícil, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. E se não bastasse essa dificuldade que José enfrenta agora dentro da cova, ainda o tira da cova, quem sabe renovou a esperança, ele pôde pensar: não, agora é os meus irmãos, vamos levar para casa. Eles ainda o vendem como escravo. Nós precisamos meditar numa questão, querido. Nós estamos aqui passando pelo momento de aperfeiçoamento. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que até o próprio Senhor Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento. Isso é claro que está falando em Cristo como homem. Romanos capítulo 5 diz que a tribulação produz esperança, produz experiência. Então Deus ali estava preparando o seu moço, mas ele não tinha como ele compreender a profundidade daquela situação, mas mesmo assim, estava cooperando para o bem daquele moço. E ele vai para o Egito. Potifar o compra como seu escravo. E olha, é interessante que a Bíblia diz: e o Senhor era com José. Aleluia. Querido, nós vivemos num mundo caído. E a Bíblia diz que nós seríamos provados como o ouro no fogo para retirar as impurezas. E José ali também é assediado pela esposa de Potifar. Depois de ter um breve sucesso ali, saindo de escravo para ser mordomo, a esposa de Potifar o assedia, e ele é jogado na prisão, mais uma vez. Agora é interessante, eu acredito que José nesse momento, ele não estava tão abatido quanto na primeira vez em que ele foi jogado dentro do poço ou vendido como escravo, porque ele já tinha tido uma situação de experiência na vida dele. Possivelmente José já estava mais maduro, mas ainda não estava pronto. E ele é preso, jogado ali, como alguém que tinha molestado a mulher de Faraó, ou melhor, a mulher de Potifar. Querido, mas veja, Deus ali manda dar sonho ao copeiro e ao padeiro do rei que foram presos.
E José já passa a ser conhecido. Deus aí já cria uma ponte para depois fazer com que aqueles senhores ou aquele senhor contasse a Faraó que tinha alguém que podia interpretar. Daí a pouco vem o sonho de Faraó das vacas gordas, das vacas magras, e ninguém dá uma posição satisfatória, e José vem e revela e fala para Faraó o sonho, e ele é tirado da prisão e colocado como governador. Pensemos então, meus amados, agora esse José, um José totalmente diferente. Esse José de agora não é um José dodói. Não, ele não é. O apóstolo Paulo disse: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Possivelmente ele estava fazendo uma referência à dificuldade que ele passou durante o seu ministério, os apedrejamentos ou coisa parecida. Então José agora já tem um peso de experiência, é um moço experiente. E analisemos o propósito de Deus em tudo aquilo na vida de José. Por que Deus mandou José lá? Deus mandou José simplesmente por querer exaltar José, colocar ele lá no topo, lá em cima. Querido, Deus trabalha com um plano completo. E dentro do seu plano, ele exalta um ao outro, mas o objetivo em si não é exaltar um em si. Deus trabalha pelo todo. E veja que interessante. Livro de Gênesis, capítulo 45. Vamos dar uma olhada aqui na palavra de Deus. Gênesis 45, que afirmação interessante, queridos. Quando José se revela aos seus irmãos, ele diz: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos pese os vossos olhos, por me haverem vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Quem que vendeu os irmãos de José? Ou melhor, quem vendeu José? Os irmãos. Mas José diz claramente que Deus me enviou com o propósito de preservar a vida. Então Deus pega uma pessoa, aperfeiçoa e preserva a vida de uma multidão. Aleluia. E o seu nome é glorificado e louvado. Então analisemos na vida de José como todas aquelas situações que aconteceram contribuíram para o bem não só dele, mas também para o bem de toda a nação, porque quando veio a fome, José estava pronto, estava preparado, tinha alimento suficiente no Egito ali para cuidar de toda a nação. E analisemos uma coisa interessante ainda, porque Deus também, querido, Deus faz tudo para a sua glória e para o seu louvor. Temos isso em mente. Porque mais adiante, quando Deus vai retirar o povo do Egito, Deus diz: eu vou fazer as minhas maravilhas e os meus milagres no Egito, para que o Egito saiba que eu sou Deus. E o nome de Deus, ele foi tremendamente glorificado, porque os irmãos analisem, quando Israel passou o Mar Vermelho, com todos aqueles sinais, Raabe, lá na terra de Canaã, disse: olha, porque nós estamos tremendo de medo, porque sabemos o Deus de vocês é poderoso. E veja, todo aquele acontecimento produziu fé na mulher chamada Raabe, e Deus assim foi glorificado. Aleluia. Então analisemos como tudo contribuiu para o bem, não só de José, mas para o bem de todo Israel e de todos nós hoje, né? Lembra que eu falei para os irmãos aqui que a escritura, Paulo diz aos Coríntios que ela foi, por causa de nós ela foi escrita. Hoje nós estamos sendo aqui, querido, você e eu, estamos sendo edificados por esta palavra, para enfrentarmos esses dias tão difíceis. Saiba que o seu Deus e o meu Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está no controle, Ele tem um domínio da situação. Existe algum propósito maior por trás disso. Aleluia. Glória a Deus.
Então, meu amado, tenha esperança, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é um chamado de Deus? Pastor, como que é um chamado? Aquele que ama a Deus. Aquele que ama a Deus de todo o seu coração. Essa palavra também, querido, é trazida a você que está nos ouvindo. Quem sabe ainda você está titubeando e não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. É momento de despertarmos. Quantas pessoas nós estamos vendo aí como se não tivesse acontecendo nada? E quantas têm sido pegas de surpresa? Quantas pessoas têm sido aí contaminadas por esse mal, por esse vírus? Por negligência, por não se preocupar e não se preparar. Assim como nos dias de Noé, diz a Bíblia. Noé dizia, olha, o mal está vindo aí, o dilúvio vai vir aí. E o povo foram tomados de surpresa. Principalmente você e eu, servo de Deus, precisamos ser precavidos e ouvir. Saiba, querido, que Deus está no controle da situação. Sabe que o Senhor está cuidando de mim, de você. E tudo isso, de alguma maneira, vai contribuir. O Senhor não te deixa, Ele não te abandona. A Bíblia diz ainda que uma mãe, ela esqueça do seu filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. O Senhor está de olho na sua igreja. Servo do Senhor, confie em Deus. Deposite a vossa esperança no Senhor. Que assim como Deus cuidou de Israel no Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, cuidou de José, Ele também vai cuidar de mim e de você. Mas saiba, nós podemos passar por muitas dificuldades. Mas o Senhor não vai nos deixar. Seja qual for a situação, Ele não vai nos abandonar. Entenda uma coisa, o propósito final meu e seu não é a terra. Aleluia. O propósito final meu e seu não é aqui. O apóstolo Paulo aos Filipenses dizendo, olha, a nossa cidade não é aqui, mas esperamos a celestial, a que vem do céu. Os hebreus disseram, olha, nós não temos aqui morada permanente. Aleluia, mas aguardamos aqui o construtor e o artífice é Deus. Então descanse no Senhor, querido, que o Senhor vai nos guardar. Ele é fiel para nos proteger, nos guardar e nos fortalecer. O Senhor é conosco, querido. Aí o final do versículo diz, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem propósito em tudo, tem plano em tudo. Então ame ao Senhor. Analisemos o nosso coração, que a coisa mais importante é amarmos ao Senhor. Eu sei que é duro, às vezes nós não temos aquele calor humano do qual nós estamos acostumados a ter, mas estamos aqui, olha o que Deus proporcionou para mim e para você, para estarmos adorando na sua casa, através deste sistema de comunicação que nós temos hoje. Lembre-se de uma coisa, o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana, olha, vem a hora e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Escute uma palavra que eu tenho de Deus para o seu coração. Querido, você tem o Espírito Santo, você não vai perecer, Jesus está com você. O maior auxílio que você e eu podemos ter é o Espírito Santo, isso faz toda a diferença e você tem em você. Então busque ao Senhor, se fortaleça em Deus, confie no Senhor, que o Senhor nos dará livramento. Aleluia. Como ele disse na boca de Mardoqueu, olha, se você não se levantar, ele falando para Esté, socorro e livramento para os judeus virá. Mardoqueu falando para Esté, porque Deus cuida do seu povo. Assim, querido, que Deus continue nos abençoando grandemente, fortalecendo a sua vida e a minha, e nos dando vitória. E nós vamos triunfar, a igreja do Senhor vai triunfar mais uma vez sobre essa dificuldade, porque o Senhor cuida de nós. Que Deus nos abençoe grandemente. Amados, desde já, eu agradeço a todos vocês que estiveram aí nos ouvindo durante esse tempo, e que o Senhor fortaleça cada um dos irmãos. E convido também aos amados, a logo mais às 19h30,
19h30, horário MS, estarmos ouvindo aí a palavra de Deus também através do nosso pastor. E nós contamos com você. Ouça, se alimente da palavra de Deus, porque esta é a verdade que te fortalecerá e te guardará. Que Deus abençoe a todos.